possam ver e ouvir. Meu áudio está robotizado, gente? Tá ruim o áudio? Responde aí para mim. Tá bom ou tá ruim o áudio? Tá bom. O Rony está dizendo que tá bom. Alguém me falou que tá robotizado. Ou tá normal o áudio? Fala aí para mim, que eu vou começar. Vou sair e entrar de novo. Ok, Robson, entra aí. Vou te esperar. Para mim tá ótimo. Obrigado, Júlia, pelo feedback. Então deve ser com o Robson mesmo. O Pedro está dizendo que travou para ele. Pedro, tá normal aí? Como é que tá? Estou ouvindo bem, a Lorena. Para mim tá Agora eu tô normal. ouvindo normal. Agora Então também tá tô bom. ouvindo Agora normal. sim. Então vamos embora, gente. Vamos falar um Bora. pouquinho aí, né? Nós soltamos aí essa pergunta, né? O que você procura no marketing de relacionamento? Construir sua aposentadoria ou ter liberdade de escolha? Eu gostaria de lembrar que é a 28ª semana de aula gratuita aqui, semana de marketing digital e a outra semana de finanças. Isso são 7 meses ininterruptos de aulas semanais, ao vivo e gratuita aí para você, para a sua equipe, todos aqueles que são profissionais aí do marketing de relacionamento e querem se aprimorar, que esse é nosso objetivo, né? Bom, minha pergunta, né? O que você procura no marketing multinível ou marketing de relacionamento, né? Assim, quando eu começo a olhar para trás, eu vejo um monte de pergunta, né? Um monte de gente procurando um monte de coisa, e é uma loucura isso. Então eu tive que separar isso em duas partes. Então essa aula de hoje não acabará hoje. Eu quero provocar em vocês que estão aqui, usando um pouco de todo aquele conteúdo que o Pedro vem trazendo no marketing digital, aproveitando aí a jornada do herói, né? Então, hoje eu quero aumentar a consciência de vocês com relação a esse assunto, trabalhar um pouquinho essa relutância da mudança, e tudo isso ligado a finanças, tá? E trazer a visão aí do limiar, né? Do primeiro ato da jornada do herói. Eu não vou passar com vocês do limiar, então fique bem tranquilo aí. Na parte 2, que vai ser no nosso próximo encontro, né, muito provavelmente já em janeiro, nós vamos cruzar esse limiar, eu vou mostrar as mudanças, né, desse limiar, e também vamos ver aí as recompensas, tá bom? Então hoje a gente vai ver essa primeira parte, tá? Quando eu começo a perguntar para as pessoas do meu relacionamento, da minha equipe, crossline, downline, upline, eu pergunto assim, pô, o que tu tá procurando no marketing multinível, né? E basicamente, vocês podem comentar no chat que eu vou acompanhando aqui. Basicamente, as pessoas procuram três coisas. A primeira delas, renda. É impressionante que a maioria das pessoas vem para o multinível, para o marketing de relacionamento, a busca de renda, né? Então, assim, parece que o setor é a tábua de salvação de muita gente. Então, o que acontece? Grande parte vem em busca de renda, né? Renda imediata. E aí a gente pode pensar várias coisas sobre isso, né? Uma galera vem em busca do que? Da aposentadoria. Ou ele tem a aposentadoria já resolvida, ou não tem. Aí, ó, vim pensando na aposentadoria. Então, a pessoa vem aí trabalhar essa questão da aposentadoria. E outros vêm buscando liberdade. E liberdade tem um monte de liberdade aí, né? Liberdade de tempo, de agenda, que é diferente, liberdade financeira, liberdade de escolha. Mas, basicamente, as pessoas vêm por essas três questões. Ah, eu vim pelo negócio. Beleza, tá aqui dentro dessas três.
Ah, eu entrei no marketing multinível pelo produto. É um pouco mais difícil de ouvir isso, mas há quem esteja no marketing multinível pelo produto, mas ele não veio procurando produto. Ele veio procurando alguma dessas coisas. Ele acessou o multinível, tomou conhecimento do multinível por uma desses três do produto, mas de verdade o que reteve ele a fazer negócios foi uma dessas três circunstâncias, né? E aí o tempo vai andando, né, gente? E qual é o grande risco das pessoas? O risco, depois de um tempo estando no marketing de relacionamento, a pessoa galga alguns passos, ela avança, ela se qualifica, ela fica bem sucedida, se torna um diamante, ou até um pouco antes, e ela esquece da aposentadoria, porque ela fica tão deslumbrada com a renda e tão deslumbrada com a liberdade, e o risco dela é esquecer a aposentadoria. Essa é uma verdade. Então, ela se deslumbra com a renda, se deslumbra com a liberdade, se deslumbra com o glamour, com as viagens de reconhecimento, com as provas sociais, com os reconhecimentos, né? E ela acaba, por assim dizer, se esquecendo da aposentadoria. Até aí, normal. Por quê? Raramente o brasileiro pensa em aposentadoria, né? E por que eu falo que raramente o brasileiro pensa em aposentadoria? Porque existe uma história, existe uma tradição que é passada de família para família aqui no Brasil, do ponto de vista de finanças. E existe um modelo que, querendo ou não, todo mundo segue ele. Inclusive, se você não seguir ele, manda aqui no chat para a gente interagir. Então, qual é o modelo tradicional de finanças no Brasil, de carreira, vamos dizer assim? A pessoa vai lá e estuda. Tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. Beleza, ok. Depois, para quê? Para arrumar um bom emprego. Mas arrumar um bom emprego? Como assim? Arrumar um bom emprego numa empresa grande, uma empresa sólida. Depois é crescer nesse emprego. Então, eu aprendi assim, tá? Eu estou falando da minha vida. Crescer no emprego, crescer nesta carreira. Depois ela vai trabalhar. Então, ela vem estudando para procurar um bom emprego, para crescer nesse emprego. Aí ela vai começar a trabalhar. E ela trabalha com afinco. Com o objetivo do quê? De se aposentar naquela empresa que ela começou. E é interessante que esses dias eu tive dando um curso numa empresa grande, tradicional aqui, e eu falei, assim, a minha trajetória profissional e pelos lugares que eu tinha passado. Aí um que estava na plateia lá, um dos alunos, né? Você falou, mas você não para em lugar nenhum? Eu achei aquilo engraçado, né? Porque é a cultura dominante, trabalho num lugar só até eu me aposentar. E por fim eu vou descansar. Esse é o modelo tradicional. Esse é o modelo tradicional. Que talvez aí você o conheça, que talvez você esteja vivendo ele ou foi educado para ele, né? Então eu gosto de falar assim, atire a primeira pedra aquele que não pensou dessa forma, né? E é curioso de pensar esse modelo na prática. Então eu trouxe aqui para vocês esse modelo na prática. Então imagine esse cidadão aí, com um cara já aí à beira, talvez, da aposentadoria, aparentemente bem sucedido. Vamos ver a história de vida dele. Talvez ela possa se parecer com a sua ou de alguém que você conhece. Então, trabalhei em empresas sólidas. Fui um profissional dedicado. Ele está falando aí para você, está contando a história dele. Fiz especialização, pós-graduação, MBA. Criei uma rede de relacionamento. Pratiquei toda a política necessária. E a gente sabe que é assim que funciona. Contribuí para o INSS. Conferir as contribuições da empresa, né? Porque de repente ele está achando que a empresa contribuiu e lá na frente ele vai se deparar que a empresa não pagou nada, nenhuma, né?
contribuição dele, reteve os 8% dele, mas não pagou. Então, ele conferia, veja só. Ele investiu em previdência privada corporativa, lá na empresa dele, que ele trabalhou, que era sólida, tinha lá o plano de previdência corporativo, né? Então, ele pagava uma parte, a empresa outra. Poupei, investi sob orientação, não saiu que nem um louco aí. Diversificou investimentos. O que vocês acham que aconteceu com esse cara? Me diga no chat. Vocês estão aí comigo? Que eu não estou vendo a carinha de vocês, né? Mas o que vocês acham que aconteceu com esse nosso amigo aí? Isso aqui é uma situação real, tá? É uma situação real. Ele, depois de um tempo aí de aposentado, olha o que acontece com ele. Olha a cara dele como muda, né? Antes disso, estava esquecendo. Assim, Luiz, ele fez o pé de meia, Luiz. A vida dele está tranquila. Ele fez o pé de meia. Não é assim que a gente aprende? Ele sobrevive ao hobby. Ele sobrevive. Ele fez o pé de meia, né? Você pode até falar, ele fez o pé de meia. Mas olha a cara dele depois de uma temporada. Por quê? Olha só, a previdência privada que ele planejou está dando a renda como planejado. Né? O INSS, a renda é muito baixa frente ao esforço que ele fez ao longo da vida dele. Ele pagou sempre pelo teto, mas a hora de receber, o valor está muito baixo. O que aconteceu com os gastos dele? Cresceram, porque ele trabalhou, se dedicou, descuidou da saúde, descuidou de algumas coisas. Os gastos deles cresceram, né? Com medicamento, com plano de saúde, etc, etc, etc. Os gastos cresceram. A moradia e o veículo que ele tinha lá naquela época ali, que ele estava no auge da carreira, ele quis manter. Então, a moradia e o veículo, que eram grandes, dá muita despesa, exige reparo, exige manutenção. Então, assim, os gastos cresceram. Cresceram. Percebe como é? Cresceram. O padrão de vida dele, ele sente que o padrão de vida dele está em frágil equilíbrio. Qualquer imprevisto compromete o dia a dia dele. Vocês conhecem alguém assim, gente? Me fala aí. Me fala aí. Gente que trabalhou a vida inteira aí numa empresa, num órgão público, fez toda a lição de casa e depois é essa a situação do cidadão. Ou seja, está apavorado. Apavorado, né? Por quê? Fica amedrontado. Olha, eu fiz tudo, né? Eu fiz tudo. E a pergunta que um cidadão desse faz, ele fala assim, cara, onde que eu errei? Eu fiz meu pé de meia, eu fiz a lição de casa bonitinha. Onde eu errei? Onde eu errei? Não é? Então, essa é uma questão que muitos brasileiros têm. Né? E eu vejo muito assim que as pessoas, 3 anos, vivendo tudo isso que ele viveu, só me deu para fugir da consequência com o MN. 33 anos. Olha aí, ó, um relato aqui do que eu estou falando. Então, assim, eu vejo muito no setor nosso, né, do marketing de relacionamento, as pessoas falarem, eu estou buscando aposentadoria, vai ser minha aposentadoria. Mas, de verdade, as pessoas não conseguem articular todos esses conceitos e hoje eu vou articular esses conceitos todos com você. Então, a pessoa chega nessa fase da vida, fez toda a lição de casa, fez o pé de meia, mas se encontra apavorado, porque ele fala, cara, e agora? O gasto cresceu, a minha moradia custa caro, meu carro custa caro, eu estou pagando um plano de saúde mais caro, tem um monte de medicamento, a renda do INSS é pequenininha, a previdência privada só está dando para o básico. Percebe como é? Pois é. Por que o cara erra? Porque isso é um efeito em cadeia. Sabe essa brincadeira das bolinhas, né? Eu esqueço o nome desse negócio, quando uma ataca ali, as outras todas entram em movimento conjunto. Então, as pessoas em geral
elas têm muita dificuldade com esses assuntos que nós estamos tratando aqui. Por quê? Deve ter faltado no cálculo do cidadão ali a previsão de inflação comendo parte dos investimentos, não é? Os próprios gastos, erro de planejamento nos gastos e a própria rentabilidade de investimento. O mundo muda. O mundo muda e os investimentos mudaram. Então, assim, há cerca de 3 anos atrás, a gente convivia com juros básicos aí de 14% ao ano. Hoje a gente convive com 2%. Então, aqueles investimentos que davam 1% ao mês, 1,5% ao mês, hoje dão 0,17%. E as pessoas erram nisso e erram por não saber mesmo, né? Então, você vai, onde eu errei, né? Aqui, ó, metas financeiras sem considerar o efeito da inflação, né? E aqui no multinível a gente pode ter a mesma coisa na nossa equipe, né? Na sua equipe. A percepção de ganho patrimonial sem apurar o ganho real, porque as pessoas olham para os investimentos e falam assim, eu ganhei tanto. Beleza, dentro daquele tanto, seja percentual, seja que for, existe a recomposição da perda do valor da moeda, que é a inflação, não é? Então, veja, nem toda aquela renda é renda, aquilo é correção monetária, que é diferente de juro real, não é? E, por fim, falta educação financeira básica, não é? Então, assim, eu tenho que dar parabéns para vocês aí que estão sempre participando das aulas de finanças, e eu sempre digo para você, né? Aqui é um compromisso seu com sua equipe, porque é uma forma de planejar a equipe financeiramente, a sua equipe do marketing de relacionamento, e entender por que ela está fazendo, né, o marketing de relacionamento. Né? E olha só isso aqui. Olha que curioso, eu trouxe aqui da Confederação Nacional de Seguros, né? Ó, o INDEF aponta pouca preocupação do brasileiro com a aposentadoria. Isso aqui é antigo, tá? De 2014, para você ter uma ideia, né? Veja só, ó como isso é alarmante. Depois vai piorar. Eu vou fazer vocês verem o cenário para depois a gente olhar o futuro. Mas olha isso aqui, ó. 62% dos jovens, lá em 2014, isso não mudou muita coisa, de 16 a 24 anos, não faz nenhum tipo de contribuição para a aposentadoria. Quando eu estou dizendo nenhum tipo, ele não paga sequer INSS, com 24 anos. Percebe como é? 31% deste público, contribui para o Instituto, para o INSS, 1% para a Previdência Privada. Vai vendo, depois você vai entender aonde vai dar isso. Entre as faixas etárias mais velhas, a aposentadoria aparentemente também não está em prioridade. 49% da população entre 25 e 34 anos e 46% dos 35 aos 44 também afirmaram não fazer qualquer investimento para este fim. É a realidade da sua equipe? Sim ou não? Percebe? Então, o que a gente tem uma população despreocupada com a aposentadoria, sequer falando em INSS. Né? E olha só isso aqui. Quando a gente começa a olhar pesquisas, isso aqui já é mais recente, eu acho que eu dei um print e cortei a data, mas é recente. Tá aqui, ó, 2020, tá? 5 de novembro de 2020, uma pesquisa do Educando Bolso. 47% afirma que a aposentadoria virá de quem? Ó, do INSS. Guarda isso. Anota aí para depois você me perguntar. 47% das pessoas acreditam que a aposentadoria virá do INSS. 28% vão continuar trabalhando. Do salário, continuar trabalhando. 10% de aplicação, 6% de previdência privada, 4% de aluguéis de imóveis que possui, 2% família, filhos ajudarão. Olha que beleza.
Sua nora te ajudando. Imagina que legal. 1% das economias que possui e 12% não sabe, não tem a menor noção. Vocês conseguem perceber a gravidade disso, gente? A gravidade disso? Não é? Vamos lá, vamos lá. E eu não sei se você está percebendo, eu já estou te dando argumentos, estou te dando ferramentas para você apresentar planos de negócio. Vocês têm ideia do que é esse gráfico aqui? É um gráfico pouco conhecido, muito pouco conhecido. É o Índice Nacional de Educação Financeira e o Índice Nacional de Alfabetização. Então, aqui a gente tem o INDEF, que é o Índice Nacional de Educação Financeira, ele vai de 0 a 10, ele é um misto, depois eu vou mostrar a metodologia. E desse lado, o INEF, que é o Índice Nacional de Alfabetização. O que a gente percebe? O azulzinho é o INDEF. Então, veja que pessoal de 15 a 29 anos, ó, de 0 a 10, eles não estão nem aí para finanças, educação financeira, nadinha. De 30 a 54, também quase nada. Que hora que essa preocupação começa a mudar? Com 64. A hora que o cara chega à beira da aposentadoria, ele olha e fala assim, cara, eu vou receber um salário mínimo do INSS, eu estou ferrado. Eu preciso fazer alguma coisa. E sabe um público bom para fazer alguma coisa? É esse público. Dos 50 anos para frente, se o cara não se preparou, deixa eu falar, ele tem que empreender. E sabe o que ele vai empreender? Marketing de relacionamento. Porque ele não vai ter capacidade de investimento. E essa curva aqui, roxa, veja que é engraçado, né? Veja que isso aqui é muito engraçado, porque a gente fala assim, a educação financeira é privilégio, o cara já sabe que vai ter que trabalhar até morrer. Eu vou falar disso já já, aguenta aí, aguenta aí. Não apavora, não. Então, olha só, quanto mais educado, tá vendo essa turma aqui, ó, de 15 a 29 anos, eles têm o maior grau de escolaridade, que é essa eixo aqui, tá? Mas a preocupação deles é a menor, percebe? A preocupação com finanças pessoais, deixa eu falar, é maior com aqueles de menor nível educacional, porém mais velhos. Vocês conseguiram entender esse gráfico, gente? Faz sentido isso para vocês? Vocês percebem isso na equipe de vocês? Isso faz parte da realidade de vocês? Né? Então, quando a gente olha aqui, a gente pode tirar como diz minha mãe, né? Tirar o cavalinho da chuva, que educação financeira não está conectado com a escolaridade, está conectado com a experiência de vida, E porque começa a doer. Aí esse cara com 50 e poucos anos, que não se preparou e que tem muita dificuldade de se recolocar no mercado, ele vai ter que empreender de qualquer jeito. Vou repetir, ele vai ter que empreender de qualquer jeito. E eu vou te mostrar por quê, tá? Então, esse é o cara para você prospectar, porque ele também está desesperado. Luiz, mas de onde saem esses cálculos? Sai daqui, ó, dessa metodologia. O Serasa calcula o INDEF, tá? O Serasa Experian. E o que é o INDEF? Ele é calculado com conhecimento de finanças, comportamento e atitude, tá? E o INAF é organizado, é um teste cognitivo por essa instituição aqui, Paulo Montenegro. Então, o que o Serasa Experian fez? Ele cruzou, né, bem aqui, ele cruzou o INDEF, que é o conhecimento, a preocupação com finanças, e aí entra empreendedorismo, né, com o INAF, que é a nível educacional, para ver, porque existe aquela questão, olha,
as pessoas com nível superior, com pós-graduação, mestrado, doutorado, essas sim são preocupadas com finanças pessoais. Essas são educadas financeiramente. E não tem nada a ver, porque não basta ter conhecimento, tem que ter comportamento, tem que ter atitude, não é? Agora vamos ver um negocinho. Vocês já ouviram falar de bônus demográfico? Aí vocês vão me dizer assim, Luiz, eu só vejo bônus de início rápido, bônus de rede, bônus in level, bônus de liderança, bônus demográfico, eu não sei o que é. Vocês sabem o que é bônus demográfico? Conseguem mandar no chat aí? Só para eu ter uma ideia. Quem já ouviu falar de bônus demográfico? Ergue a mãozinha aí. Alguém já ouviu? Nunca. Só o Robson. Alguém ouviu? Não, não, não. Então vamos lá. Agora vocês vão, pega um caderninho que isso é importantíssimo. O que é bônus demográfico? É o que essa figura fala. Bônus demográfico é esta figura, tá vendo? Tem um monte de gente segurando 2 aposentados. O tempo vai passando, 2 aposentados são segurados, por duas pessoas ativas. Depois tem 2 aposentados, um cara só trabalhando para pagar a conta desse cara, né? Vocês já ouviram falar que o INSS é a maior pirâmide mesmo existente no Brasil? Pode acreditar, é isso, tá? Bônus demográfico, gente, é isso aqui, ó. Lembra da aula de geografia que a gente estudava isso? Jovens, adultos e idosos. Olha a população brasileira, esquece o texto por hora, se concentra aqui no gráfico, no mouse. Em 1980, olha a nossa pirâmide. Jovens era a grande base, adultos e idosos. 1990, continuou o modelão, mas a base lá, os idosos começaram a crescer, percebe? 2000, ó como tá aqui. 2020, ó a tendência como já tá. A população brasileira está envelhecendo. Luiz, mas ok, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver com essa figura que está aqui. Vai ter menos gente trabalhando, associado com aquela pesquisa anterior que eu falei, para mais gente aposentada. Não é? Então, se você, se a sua equipe, se aquele seu amigo lá não começar a empreender já, deixa eu falar, a pirâmide financeira chamada INSS dificilmente vai dar conta dele. Olha só, as previsões apontam que a década de 2030 como o período em que os efeitos do bônus demográfico começariam a se dissipar. Depois, a pressão sobre gastos, saúde, né, falando em governo, políticas governamentais, previdência social vão aumentar cada vez mais. O Brasil tem 10 milhões de jovens que não, sabe a geração nem, que nem estudam, nem trabalham. Segundo o IBGE, esse público representa 16% dos brasileiros de 17 a 22 anos. Fala, Luiz, eu não entendi ainda, então vamos ser um pouquinho mais claro, né? Veja só isso aqui. Brasil 2018, Brasil 2060. Eu estou lá em 2060 já. Estou lá em 2060. Estou te dando argumentos para você ter mais dados, evidências, para trazer pessoas para o seu negócio de marketing de relacionamento, porque a pessoa vai ter que empreender, deixa eu falar. Eu vou falar das estratégias que as pessoas usam hoje. Mas olha só, em 2060, a população com mais de 50 anos vai representar 45% da população brasileira, gente. Aí você pega aquela geração nem que está ali, nem estuda e nem trabalha e que não está contribuindo para nada, nem com o salário mínimo para o INSS, essa galera
que hoje é jovem, ele vai pagar a sua aposentadoria. Percebe aqui, ó? Faz sentido isso para vocês ou está muito complicado? Luiz, não estou entendendo nada. Você está viajando na maionese. Então, gente, vai ser um pepino. Bônus se recrutar mais a gente na sua cidade, né? Então, olha só. Brasil de 2060. Eu não sei quantos anos você vai ter em 2060, mas vamos dizer, é daqui 40 anos, né? Então, grande parte de nós estará vivo lá, vamos dizer assim. E quem que vai nos sustentar? Quem que vai pagar o INSS? Como vai ser a nossa aposentadoria? Então, quero dizer que um cara que não trabalha e nem estuda vai determinar quanto vou ganhar na minha aposentadoria? Sim, sim. E por que eu digo que INSS é uma pirâmide? Porque para pagar, e eu vou falar disso, o INSS tem um negócio chamado pacto geracional. A geração que está trabalhando paga para a geração que está aposentado. Então, como o INSS paga os aposentados? Quem está entrando hoje. Quem está entrando hoje? Aqueles que estão trabalhando, que estão contribuindo. Então, o que vai acontecer? Se essa galera hoje que entra não está contribuindo, não está trabalhando, não está entrando grana no INSS, como que ele vai pagar as contas de aposentadoria e do sistema de saúde nacional? Veja, é um grande problema. Então, nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que empreender, nós temos que criar a nossa carteira de clientes, a nossa renda passiva, porque este é o futuro que nos aguarda. E contra isso aqui não tem jeito, é estatística, é IBGE, é idade, é população, né? E olha que curioso isso aqui. Quanto tempo o Brasil tem para ficar rico antes de ficar velho? Porque depois que o Brasil ficar velho, velho de idade, população envelhecida, não fica mais rico. Os países europeus ficaram ricos nos períodos de bônus demográfico. Tinha muito mais gente trabalhando do que gente aposentada. Então, o governo pega essa paçoca de dinheiro que sobra, porque eu tenho 100 pessoas trabalhando e 20 aposentados. Então, sobra aí grana de 60 pessoas. E aplicou essa grana das 60 pessoas em infraestrutura, saúde, educação, etc, etc. No Brasil, isso não foi feito, não está sendo feito. Então, o que vai acontecer com o Brasil? Nós vamos ficar velhos antes de ficar rico. E aí você fala, não, mas então, como é isso? É igual uma pessoa? Sim, é igual. O que acontece com uma pessoa acontece na economia nacional. Então, veja só, o período está aí. Aí, o que acontece, gente? Isso aqui é outro índice que chama taxa de dependência. Então, veja só, população dependente e a população ativa, economicamente ativa. Então, veja que curioso. Está acabando o período de bônus demográfico, percebe? Se você não percebeu, essa década que a gente está vivendo, que começou este ano, é a última década de bônus demográfico. A última. Ou o Brasil aproveita esse ligeiro bônus demográfico, que tem bastante gente trabalhando, ou ele está frito. Porque depois vai ter pouca gente trabalhando para muita gente dependente. E quem é gente dependente, Luiz? Pessoas aposentadas e crianças. Então, veja, bônus demográfico. Então, se você estava aí indeciso, eu não sei se eu fico no multinível, se eu faço, se eu não faço, dá muito trabalho, eu como as minhas horas vagas. Deixa eu te falar, você tem que fazer para seu bem futuro. Nunca seremos um país rico. Pois eu tenho as minhas convicções. Eu acho bem difícil. Eu não gosto da palavra nunca, mas eu acho bem difícil, bem difícil.
E eu diria para você, naquilo que depende do INSS, é isso aí, ó. Tchau, tchau, aposentadoria. Tchau, tchau, aposentadoria. Então, deixa eu te falar. Financeiramente falando, macroeconomicamente falando, não dá para depender do INSS. As pessoas falam isso, mas não têm argumentos. Eu estou te dando argumentos aqui para você levar isso para a sua equipe, de modo que a sua equipe se torne mais consciente, se torne mais comprometida com o negócio dela, né? E que você tenha também argumentos técnicos para falar para outras pessoas. Ah, Luiz, o negócio de multinível é um negócio de contar história. Sim, conte a sua história. A sua história é essa aqui, talvez, não é? Conte a sua história. E aí você fala assim, puta, minha pergunta, né? Talvez seja esteja assombrado aí, né? Vamos ver quantos estão vivos aqui comigo. Está preparado para isso? Para esse futuro? Essa é a pergunta, gente. O que você está fazendo hoje para esse preparado? Porque, assim, de verdade, você veio para o multinível em busca de aposentadoria ou em busca de liberdade? Seja um ou seja outro, você está coberto de razão. Se for, pô, eu vim por conta da minha aposentadoria, pô, bola dentro, gol de placa. Por quê? Lá no INSS, esquece. Você viu aí taxa de dependência, bônus demográfico, né? Então, cara, não dá. Olha o Robson falando, demorei um pouco a perceber isso. Então, Robson, tô falando a verdade? Faz sim. Você que está dizendo aí que demorou um pouco para. Faz sentido que eu estou falando isso? Na prática, talvez vocês nunca tenham ouvido falar de bônus demográfico, de taxa de dependência, não tenham visto estatísticas. E eu estou dando essas estatísticas. Faz sentido para vocês? Ah? Então, seja pela aposentadoria, seja pela liberdade, você está no caminho certo. E quantos mais você trazer para esse caminho, você estará ajudando o país. Você estará, embora a pessoa possa até achar que não, total verdade. Eu só não senti isso por estar ainda ativo, tá trabalhando, né? Eu vou falar disso também. Tá vendo? Ó? É uma pessoa que está tendo a experiência. Comecei no marketing multinível pela liberdade e vi a aposentadoria. Obrigada, porque pensei estar sozinha nesse país. Não está, não está. Não, você não está sozinha, você está corretíssima. O detalhe é que a população brasileira não se interessa por educação financeira e os nossos profissionais de multinível, exceto vocês que estão aqui no Multinível Academy, eles não dominam esse assunto, gente, e não tem obrigação de dominar. Então fica aquela falação sem dados, né? E eu estou mostrando dados para você, né? Então, quanto mais pessoas você trazer para o seu time, trazer para o negócio, a pretexto da pessoa ter a liberdade, você está sendo bênção para ela. E ela só vai perceber isso quando ela estiver à beira da aposentadoria, à beira. Ela fala, puta, ainda bem que eu entrei nesse negócio de multinível e isso aí está me dando renda, né? Eu uso isso também, minha experiência e visão em minha apresentação. Isso aí, ótimo. Então, veja só, quais é a verdade, quais os benefícios do marketing de relacionamento? Pô, liberdade de agenda, fazer o que gosta e renda garantida. De verdade, quando a gente está buscando aposentadoria na nossa cabeça lá, a gente está assim, ó, liberdade de agenda, fazer o que gosta e uma renda garantida. Legal. Só que se depender do INSS, deixa eu falar, você não vai ter liberdade, não vai ter renda garantida e vai ter que fazer coisa que não gosta. Sabe aquele pessoal que tem que trabalhar, que está lá, aposentou e continua no emprego, porque senão ele está ferrado? É isso, né? Então, o que a gente tem que falar? Tem que dar um sacode, né? Um sacode a poeira aí e vamos para frente. Porque essa é a realidade de finanças, essa é a realidade. E aí tem as várias estratégias que as pessoas adotam. E eu vou falar das comuns. Das comuns.
Não vou falar das alavancadas. As alavancadas eu vou falar na próxima encontro. Mas o que é estratégia comum? Conhecem essa? Essa é uma estratégia. Diante daquele cenário todo, as pessoas, elas procuram estratégias. Inconscientemente elas procuram. E o concurso público é uma delas. Então, quais, assim, inconscientemente, o que está atrás do concurso público? É garantir um futuro tranquilo, é uma suposição de que o salário será crescente. Então, todo ano, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal vai conceder aumento pela inflação e uma crença da renda vitalícia, porque o funcionário público ele é estatutário, não é? A maioria, pelo menos. E como estatutário, ele não está sob a lei da Previdência Pública, ele tem uma legislação específica, embora isso está acabando, né? Mas está aí. Agora, qual é a fraqueza disso, gente? Fraqueza é isso aqui, ó. Existe uma tendência clara e nítida, independentemente do governo, de corte nos benefícios, nos rendimentos. O setor público inexiste meritocracia, isso pode desagradar. A carreira no setor público, ela pode ser pouco desafiadora, um pouco monótona e pode te chatear. Não sei se tem algum funcionário público aqui na sala, mas se tiver, pode se manifestar, né? Luiz, pô, você está falando besteira. Ou então, Luiz, você está realmente certo. Então, quem está procurando essa estratégia ou adotando essa estratégia, hoje, pensando lá na aposentadoria lá na frente, ele tem que olhar aí para essas fraquezas. E qual o ponto de atenção? Olha, não confundir renda acima da média, porque o funcionário público, eu tenho vários amigos assim, eles dizem, não, a gente vai ter renda acima da média. Ok, que vai, do INSS vai, porque de verdade o INSS garante salário mínimo. Vai, mas renda acima da média não significa renda suficiente. De repente você vai lá apresentar o seu negócio para uma pessoa que é funcionária pública, sei lá, um promotor de justiça, um juiz, um delegado. Ele, não preciso disso, sou funcionário público. Tá bom. Agora, a sua renda lá na frente está garantida? Seus benefícios continuarão? Né? A renda acima da média é suficiente para você? Percebe como é, gente? Então, tem que estar atento a isso. Eu sou funcionária pública há 20 anos, mas não creio que seja uma renda acima da média. Olha, tá vendo que legal? Então, eu não estou falando mentira, né, Júlia? Não estou falando mentira. Então, veja, eu vejo assim, é uma estratégia? É uma estratégia. Funciona? Não sei. Não sei. Eu só sei que não é alavancado. Vamos continuar. Outra estratégia. Vou contribuir mais para o INSS. Vocês já ouviram falar isso? Principalmente autônomo. Não, eu contribuo por 10 salários. Então, veja só, qual é a característica disso? É o pacto geracional. Lembra que eu falei? Os que estão trabalhando hoje estão pagando os aposentados de hoje. Então, as gerações se sucedem nessa. Quem está entrando sustenta quem está saindo. Tem o impacto do índice da dependência, que eu já mostrei. É a fonte de sustento da grande maioria dos brasileiros. Para baixa renda, ele é crucial, né? É o salário mínimo, então para baixa renda ele é crucial. Contribuir pelo teto, eu vou falar um negócio que talvez você vai se horrorizar. Contribuir pelo teto é um erro. Um erro. Por quê? Porque não existe garantia constitucional de que se você pagou pelo teto, o INSS está obrigado a te reembolsar pelo teto. Se tiver alguém com essa experiência aí, pode me falar. Sou funcionário de estatal, minha admissão é por concurso público. As novas entradas só pensam em aposentar na boa. Como somos uma empresa de produção, trabalhamos muito. Ok. Mas o que eu falei anteriormente, destoa, Robson, contribuir pelo teto, e existe uma tendência de redução, gente, na questão de aposentadoria pelo INSS. Muito cuidado com isso. Qual é a fraqueza?
não conta com nenhuma proteção de garantia de ganho, acima do salário mínimo. Você contribuiu pelo teto? Ok. O INSS, por obrigação constitucional, ele tem por garantia pagar o salário mínimo. Mais que isso, não. Por isso que a gente vê muita gente que ganhava 10 salários, aí o INSS reajusta o salário mínimo, os aposentados que ganham o salário mínimo seguem o reajuste do salário mínimo, quem ganha mais que o salário mínimo tem o quê? Ah lá, ó o que eu estou falando. Vocês estão lendo no chat, gente, não sou eu só falando, ó. Contribuo com o teto e só receberei do INSS 85%. Isso aí, ó. Isso aí, eu estou falando aqui, tem gente na sala confirmando. No caso, o Robson, né? Pontos de atenção: contribuir apenas com o mínimo obrigatório, ter outros planos para complementar a renda. Tá claro isso? Quais são os outros planos? O melhor deles, deixa eu falar, marketing de relacionamento. De novo, marketing de relacionamento. Luiz, você está falando isso porque você é do setor. Não, é porque eu sou de finanças, não é porque eu sou do setor de marketing de relacionamento. Eu estou falando isso porque eu sou de finanças. Foi finanças que me trouxe para esse setor. É isso, né? Outra estratégia muito usada. Vou poupar mais. Vou aumentar meu nível de poupança. Veja só, é uma recomendação geral. Nós temos que considerar que os juros reais no Brasil estão baixos. Existem desafios grandes com renda variável, com bolsa de valores, qualquer outra coisa. E você precisa, para viver de renda, de poupança, de fundos, você precisa de uma massa crítica, ou seja, de uma paçoca de dinheiro muito grande. Eu já mostrei isso em outras aulas. Já mostrei. Então, você precisa de muito dinheiro. Outro dia mesmo, na última aula que a gente teve, há 15 dias atrás, eu mostrei isso. Olha só, no multinível você faz R$ 2.000 com certa facilidade, desenvolvendo as habilidades, aplicando os conceitos aí do marketing digital que o Pedro brilhantemente tem ensinado, você faz R$ 2.000. Agora, vai fazer R$ 2.000 lá no mercado financeiro. Você vai precisar de 700, 800 mil. Vai fazer R$ 2.000 em aluguel. Você vai precisar de um imóvel de 600, 700 mil, gente. É isso. Né? Então, poupar mais, cuidado. Pode ser um grande esforço para muito pouco benefício. Então, você fica ali poupando, para depois o benefício ser pequenininho. Se os ganhos não superam a inflação, cuidado com a inflação, ela existe, ela está aí. Ponto de atenção, aprender mais sobre investimento pode render mais que o esforço na poupança. Você sabia disso? Às vezes você fica ali poupando centavinhos. Não estou dizendo aqui que você não tem que fazer isso, não é? Mas você tem que também aprender mais sobre investimentos e muito mais. Outra estratégia que o povo usa aqui. Estou falando das comuns, tá? Estou falando das comuns. Plano de previdência privada. O que está dentro dele? O plano de previdência privada, a gente é contratar um serviço. Você vai pagar para alguém, né, que vai administrar a sua grana. É tipo assim, olha, eu não tenho competência para administrar o meu dinheiro. Eu preciso ter um boleto para pagar todo mês, porque senão eu não guardo o dinheiro. Então, eu pago uma previdência privada. Então, você contrata um serviço. É isso aí, previdência privada é isso, tá? Ele minimiza o imposto de renda, dependendo aí de quanto tempo você fica lá. Ele facilita o inventário. Então, previdência privada, se você vem a óbito, deixa eu falar, se você vem a óbito, a previdência privada não entra em inventário. Ela funciona exatamente como um seguro. Ela vai direto para o beneficiário. Então, cuidado, você aí que é casado, tem cônjuge, às vezes fica, eu não vou deixar para o cônjuge, né? Senão o Ricardão vai tomar conta. Deixa só para os filhos. E os filhos são menores de 18 anos. Cara, eles não vão receber, vai ter que ter um tutor, etc, etc. Então, atenção com o beneficiário. Mas, e se você tem plano de previdência e tem seguro de vida pessoal, rapaz, cuidado.
cuidado. Né? Ó, falando mais aqui, vocês vão lendo. Ó, a soma do meu INSS e a minha previdência privada não dá o que ganho na ativa. Olha aí. Estou falando, gente. Vocês estão... Ó, o Robson está validando, eu estou entendendo isso, ele está validando na prática, na experiência de vida dele, aquilo que eu estou falando aqui. Tá? As taxas de previdência privada são elevadas, tem que decidir entre o PGBL e o VGBL, isso depende aí se você tem renda tributada ou não. A tributação de imposto de renda é regressiva e você pode sacar o total ou parcelas. Isso é a característica. Qual é o ponto, a fraqueza? Ó, sujeito às taxas de juros do mercado financeiro, que se encontram em declínio. A mesma coisa que pôr dinheiro lá no poupar mais, lembra? É mesmíssima coisa. Por quê? O administrador da previdência privada, seja ele qual for o fundo, etc., etc., ele não vai aplicar tudo em bolsa, ele tem estatuto. Então, ele vai, por natureza, ele vai aplicar muito em títulos públicos. À medida que ele aplica em títulos públicos, ele cai dentro da Selic, do CDI. Atenção, pesquise e analise taxas de carregamento e administração. Não confundir, veja, a previdência privada com reserva de emergência, tá? Não confunda isso, não confunda isso. E deixa eu contar uma história. Eu atendi um casal, já na casa aí de 60 e poucos anos, né? Um casal bem estabelecido, e eles me chegaram assim: Luiz, nós estamos bem tranquilo, temos aí alguns imóveis, e nós temos uma baita previdência privada. Eu falei, deixa eu ver essa previdência privada. Eles nem viam o extrato, gente. De cada aporte que eles faziam, 10% na ocasião era taxa de carregamento. Então, imagina aí, só ao longo do tempo, comeu a grana deles. Então, cuidado com taxa. Eu tenho previdência privada. Vá lá já, amanhã cedinho, a primeira coisa que você tem que fazer, qual é a taxa de carregamento, qual é a taxa de administração. Porque, às vezes, de cada R$100 que você faz de aporte na previdência privada, R$10 é taxa. Então, você não está aportando R$100, você está aportando R$90. Percebe como é? Você tinha essa noção, sim ou não? Esse casal que eu atendi não tinha essa noção. E ficaram horrorizados, indignados, mas não tem o que fazer. Era a regra do banco, o gerente do banco nunca falou com eles. Enfim, criaram uma inimizade com o gerente do banco, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, enfim. Ficaram assim ensandecidos com o gerente do banco, se sentindo roubados pelo banco. Então, assim, cuidado. Meire, na minha empresa recolhemos INSS pelo teto. Várias colegas mulheres aposentaram com 65%. Estou indignado. Mais uma pessoa aqui da sala confirmando o que eu estou falando. Eu estou falando das estratégias comuns. E veja, eu não estou dizendo que ela é ruim, que ela é boa. Eu estou mostrando para você que está aqui na sala comigo, não é? Qual é a característica, qual é a fraqueza dela e com que você deve estar atento. Então, quando eu falo lá que eu vou contribuir mais para o INSS, tem aquelas coisas lá. Quando eu falo que eu vou poupar mais, tem aquelas coisas. Quando eu falo que é previdência, aqui, tá? Então, mais uma estratégia aqui. Eu vou trabalhar para sempre. Alguém no chat falou disso. Então a estratégia é trabalhar para sempre. Pois é, tem gente que pensa assim, vai trabalhar para sempre. Vou trabalhar até morrer. Conhece gente assim? Sim ou não? Vocês conhecem gente assim? Qual é a característica, gente? Me desculpa se isso vai ser ofensivo para você. Então, eu peço perdão antecipadamente. Mas as pessoas que dizem que vão trabalhar para sempre, para mim é desculpa de negligente. Nunca fez nada, nunca se preocupou com nada e tem que se aposentar. Aí vai ver que não vai dar. E ele começa, não, eu gosto de trabalhar, vou trabalhar para sempre. Não gosto de trabalhar nada. Aposentado, deixa eu falar.
tem que estar indo pescar, passear com a aposentadazinha dele, brincar com os netos, curtir a vida, gente. Não é trabalhar para sempre. Isso não existe. Deixa eu te falar, o corpo vai cansar, a saúde pode se tornar um desafio, né? Você vai competir com os mais jovens, e quando compete com os mais jovens, você tem a competição com conhecimento realmente renovado, com uma capacidade cognitiva nova, e o custo da mão de obra desse jovem é muito mais barato que o seu. Adivinha quem que a empresa vai escolher, meu? Não preciso nem dizer, né? Entre pegar um coordenador de 60 anos, que já não tem mais idade para virar gerente, diretor, e pegar um jovem de 25, que tem condição de em 10 anos virar um gerente, virar um diretor, ele vai pegar o de 25, né? O trabalho, deixa eu falar, o trabalho pode desistir de você, não é só você que desiste do trabalho. O trabalho pode desistir de você, ou seja, seu patrão cansou de você. Percebe? Então, atenção com isso. Rapaz, a molecada no trabalho está podre. É a geração nem. Lembra que eu falei dela? Ó, trabalhar até os últimos dias de vida racionalmente é adequado. Ok. Mas emocionalmente não será. Por quê? Existe no nosso íntimo aquela vontade de descansar, sabe? De não ter que bater cartão, de não ter chefe, de não ter compromisso. Ah, é segunda-feira? Então hoje eu não vou fazer nada. Ah, é segunda-feira? Eu vou pescar sábado e domingo. E a segunda? Então, racionalmente faz sentido, mas emocionalmente não. E tem o problema do corpo. O corpo vai cansar. Deixa eu te falar. Atenção, não deve ser encarada como uma solução para a aposentadoria. Você que está me ouvindo aí. Se tem gente na sua equipe que está lá falando que se apresentou o plano para alguém, e esse alguém falou, não, eu vou trabalhar para sempre. Cara, não é uma... Isso não é opção, tá claro? Não é opção, principalmente no mercado tradicional. Não é opção trabalhar para sempre. Enfim, por fim, tem essa também. Mas isso aqui é modinha. Vou fazer um curso de finanças. Vou fazer um trade. Então, gente, deixa eu falar. A certa altura do campeonato, quem procura por isso, achando que é a solução, eu não estou desmerecendo, tá? Até porque eu vivo disso também. A pessoa que procura curso de finanças lá na frente, ela sabe que faz pouco. Ótimo, chegou a essa conclusão. Ela viu que ela precisa tomar uma atitude. Ela viu que existe possibilidade. E ela quer reduzir o esforço, porque ela falou, cara, agora não dá tempo. Se eu for querer me aposentar agora, eu vou ter que guardar 10 mil por mês. Então ela fala, não, tem possibilidade. Quais são essas possibilidades? E ela enxerga finanças. Eu tenho que cuidar das finanças. Aí ela cai no cara de finanças, ele vai falar, meu maior orgulho na área tradicional de trabalho, não ter nenhum registro na carteira de trabalho. Olha aí. Empreender, cara. E procura uma receita. Eu gosto muito de quem vem para esse tipo de estratégia, curso de finanças, porque obrigatoriamente o cara que está instruindo ela vai ter que falar de geração de renda. Então, em algum momento, o cara vai falar, tem o empregado, tem o autônomo, tem o dono de negócio e tem o investidor. Aonde está a sua renda? Tá aqui. Então tem que mudar. Tem que mudar. Qual é a fraqueza disso? Boas ideias são apenas boas ideias. Luiz, não entendi. Eu estou falando o seguinte, tem muita gente que vai fazer curso de finanças, que ouve, que legal, mas não faz nada. O cara faz 500 cursos e não aplica nada. Nada. Né? Basta dizer, aula de finanças tem pouquinha gente, não dá ibope. Não dá ibope. Sabe a hora que vai dar ibope? A hora que o cara tá com a corda no pescoço, seja por endividamento, seja por uma aposentadoria e o cara não está preparado. Aí ele corre para finanças. Aí aparece. Aí vem aquela história, né? Se eu conhecesse o fulano 10 anos antes, eu não estava nessa situação. Eu já ouvi muito disso.
Luiz, mas se eu te conhecesse há uns 30 anos atrás, eu estava milionário. Pois é, mas não conheceu. Então tem que correr agora, né? Então, mas tem que fazer, gente, tem que fazer, né? Outra, comprometa-se a colocar algo em prática. Alguma dessas coisas que você ouviu aqui. Comprometa-se a colocar algo em prática, né? E semanalmente, nós estamos falando disso. Agora veja, isso aqui são estratégias bem comuns. Agora a parte boa é isso aqui, gente, ó. Enquanto trabalhamos, temos escolhas a fazer. Se estamos infelizes, podemos trocar de emprego. Se ganhamos pouco, podemos estudar e melhorar. Vocês concordam comigo? Agora, o problema, gente, é quando a gente para de trabalhar. A gente já não tem como trocar de emprego, como trocar de empresa de multinível. Já não temos mais pique para estudar, então fica mais difícil de melhorar. Então, por isso que eu falo, você que está aqui comigo, que está no Multinível Academy, e tem participado ativamente das aulas de finanças, você tem que duplicar isso para a sua equipe urgente e usar todo esse ferramental de finanças como argumento de negócio. Por quê? A população que está aí fora não conhece de finanças. E sabe que hora que vai conhecer? Em 2 momentos. Quando está endividado e não consegue pagar as contas e quando vai se aposentar. Estou falando besteira? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam aí, mas essa é a minha experiência. Experiência de atender. As pessoas me procuram em 2 momentos. De vez em quando no terceiro. Mas em 2, para mim, é batata. O cara está muito endividado, não sabe o que vai fazer, e o cara está à beira da aposentadoria e está desesperado, porque não se preparou. Ah, mas e aquele cara que tem muita grana para investir? Esse raramente aproveita, ele prefere o gerente do banco que vai mandar pôr o dinheiro lá no CDB, na poupança, né? Então tem disso, né? Mas nós que estamos aqui temos o compromisso formal disso, gente. Agora deixa eu falar. Lembra do modelo que eu comecei? O que vocês acham dele agora, nesse momento? Estudar, ter um bom emprego, crescer no emprego, trabalhar, aposentar e descansar. O que vocês acham desse modelo? Escreve aí para mim no chat, que eu vou tomar uma água aqui. Ninguém acha nada, ninguém escreveu nada. Opa! Falido. O Robson tá botando quente, um modelo falido. Gente, de verdade, esse é um modelo realmente falido. É um modelo que eu diria para você, seguramente, com toda a tranquilidade que eu tenho e que me é peculiar, não estacione nesse modelo. Tem uma baita placa dele. Proibido estacionar. Não pare nesse modelo. Pelo amor dos seus filhinhos, né? Não pare nesse modelo. Eu sei mais do que ninguém, que é difícil empreender? É difícil. Ah, é trabalhoso? É trabalhoso. É cansativo fazer as coisas em paralelo, ter um serviço no mundo tradicional e construir uma rede. Mas é necessário, gente. É necessário, porque senão você vai ficar no mundo do emprego. O mundo do emprego é esse modelo. E eu estou dizendo para você, não estacione nesse modelo, porque é um modelo realmente falido, é proibido estacionar nele. Vocês viram ali, bônus demográfico, o índice de dependência, tudo aponta para uma situação bem complicada na previdência privada brasileira, a exemplo do que ocorreu na França. A exemplo do que ocorreu na França recentemente. Então não precisa ser expert para pensar nisso, né? Luiz, então deixa eu te falar. E aqueles benefícios de liberdade de agenda, fazer o que gosta e ter renda garantida? Como que eu faço? Porque é isso que eu quero. Aposentar não vai dar, então o que eu quero? Cara, é procurar caminhos
caminhos, né? Existem vários e vários caminhos. O multinível, sem dúvida nenhuma, é um deles. E talvez um dos mais fáceis, mais eficazes e com menor risco. Com menor risco. Porque, de verdade, a gente precisa disso aqui, ó, de renda crescente, de mais liberdade de escolha, de valorização da vida, né? De valorização da vida, de aproveitar as oportunidades hoje, no presente, e de menor dependência das leis. De menor dependência das leis. Como assim, Luiz? Gente, tu vai lá e abre uma empresa. Você está dependente da legislação do ICMS. Eu tenho um colega aqui, ó, no Mato Grosso do Sul, que ele ele tinha aberto uma concessionária de motos, essas motos tipo, acho que era Shinerai, que tinha lá um benefício fiscal e tal, e aquilo era uma maravilha para vender aqui no estado. E ele botou toda a grana que ele tinha nessa revenda de moto Shinerai por conta de um benefício fiscal. Pois bem, o governador do estado foi lá e deu uma canetada, acabou com o benefício. Faliu o negócio do cara. Faliu o negócio do cara. Hoje, de um empreendedor, é um cara devedor. Mas porque o negócio dele dependia de leis. Eu tenho, esses tempos atrás, não tem muito tempo, eu conheci uma pessoa que está no ramo de eventos. Pois bem, ramo de eventos. Veio pandemia, eventos acabou. Ela vendeu, gente, teve que vender uma casa de um valor significativo, para poder pagar as contas. Dependência de lei. Então, veja só, quanto mais fluido for o negócio que você está, melhor é. Agora, me escreve aqui no chat, aonde você encontra, renda crescente, mais liberdade de tempo, de agenda, né, liberdade de escolha, que valoriza a vida, qualidade de vida, o estilo de vida, que você pode trabalhar e aproveitar as oportunidades hoje e tem uma menor dependência de lei, uma interferência menor das leis. Você consegue me falar? Consegue me falar? Que a gente já está acabando, já estamos aí a uma hora e tanto, né? De aula. Cara, onde você consegue isso? Olha que legal aqui. Ó, só cego não enxerga. Você deu muitos argumentos para melhorar as estratégias de apresentação do plano. Sem dúvida. Esse era meu objetivo. Que bom, Robson. Fico feliz em ouvir seu feedback. Muito obrigado. Gente, isso aqui a gente encontra no multinível. Tem outros negócios? Tem sim. E sobre este assunto, lembra que eu falei? O que eu fiz hoje foi a jornada do herói, é ampliar a consciência desse problema. E deixa eu te falar, eu e você, que somos profissionais do multinível, nós temos a solução para esse problema, para essa dor dessa população que está aí atônita em como gerar renda, em como criar renda, porque só a aposentadoria não vai dar, né? E aí é de todas as classes, não é só o carinha lá do salário mínimo, não. Todo mundo vai precisar de mais renda, essa é a verdade. Por mais que a gente não goste, ai, dinheiro, não goste disso, cara, não tem jeito, vai precisar disso para pagar supermercado, para pagar luz, né? Não tem jeito. Então nós temos um negócio que ajuda realmente as pessoas a gerar renda com risco bem pequeno, renda crescente, vai ter liberdade de escolha. E deixa eu te falar, no mercado tradicional, ter experiência de vida, idade é ruim. No multinível é bom. Por quê? Porque independe da sua idade. Imagina você ali com 70 anos, fisicamente ativo e ativo no seu negócio de multinível. Você vai servir de inspiração para um monte de jovens. Olha, ainda bem que eu fiz isso, ainda bem que eu assisti uma aula lá de um maluco que era careca do Multinível Academy, que tinha na nossa época, os caras continuam aí até hoje, e eu peguei firme e estou aqui.
Senão eu estava ferrado, porque eu dependia do INSS. Então, o que eu quero te falar, gente? No próximo encontro, hoje eu cheguei com vocês até o limiar do ato 1 da jornada do herói. Tá vendo, Pedro? Eu estou estudando o que você está falando, viu, cara? Não é só corpo presente, não. Estou praticando. Renda crescente, vamos falar disso. Vamos falar de mais liberdade de escolha, de valorização da vida e aproveitar oportunidades. Por quê? Eu falei das estratégias comuns. Te mostrei o cenário de aposentadoria no Brasil, externei, compartilhei com você a minha preocupação, a minha visão sobre isso, compartilhei com você aí a minha visão do que a maioria faz, as pessoas, e a gente está vendo que o que a maioria faz não está dando certo. E por que vai insistir nessa porcaria? Nós vimos aquela história do executivo lá que fez tudo bonitinho, aposentou, deu aquela M toda. Vimos outras tantas estratégias. Todo mundo está fazendo isso e não está dando certo. E por que continuar fazendo assim? Percebe como é? Então, no próximo encontro nosso, eu quero falar sobre... eu falarei sobre este assunto. E aí vocês já vão estar preparados e vão conseguir conectar uma coisa com outra, tá? Para nossa conclusão, eu gostaria de lembrar a vocês todos uma coisa que me chama bastante atenção, né? O peregrino não é colonizador, mas sim um viajante. As posses materiais têm valor para o peregrino apenas se facilitarem sua missão. Como viajante, escolhe seus bens de forma estratégica. Luiz, não entendi nada. Você está muito filosófico. Deixa eu te falar. Nós não vamos estar aqui nessa terra eternamente. Aqui nós estamos de passagem, embora todo mundo, a maioria, não goste de ouvir isso, mas nós estamos de passagem. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Uns vão ficar 60, outros 70, outros 80, outros 100, 110, mas de mais que 110 é difícil. Então, um dia nós vamos embora. Né? Então, nós não somos colonizadores, nós somos viajantes. E como viajante, os bens materiais têm valor se facilitam a sua missão. Então, o que eu estou falando? Qual é a sua missão? Qual é a sua missão? Qual é o seu propósito específico e definido? Porque uma vez definido a sua missão, como viajante, escolhe bem, escolhe os seus bens de forma estratégica. Eu viajei demais, gente, demais. E eu peguei um negócio assim que eu sabia quem é um viajante frequente e quem não é. Adivinha qual era meu quesito de uma pessoa, quando eu olho no aeroporto e falo, cara, esse é um viajante frequente. Esse aqui não é. Esse não é frequente. Esse é viajante eventual. Sabe o que era? Sabe o que era? O tamanho da mala que o cara carrega. O tamanho da mala que o cara carrega diz se ele é um bom viajante, um viajante experiente ou um viajante inexperiente. O inexperiente carrega uma mala gigantesca. Ele sofre no despacho da mala. Ele sofre ao pegar a mala. Ele paga mais despesa pela mala. O viajante experiente é o cara que é rapidaço com mala, com isso, com aquilo, leva pouca roupa, sabe escolher exatamente, estrategicamente as roupas, sabe guardar as roupas direitinho, e isso é um peregrino eficaz, né? Então, um viajante aí pensa em você que posses materiais têm valor? Claro que tem. É necessário? Sim. Mas ela tem que facilitar a sua missão. E você tem que saber escolher estrategicamente essas posses, inclusive aí para sua aposentadoria. Gente, e aqui eu paro por aqui, fico aberto alguns minutos aqui para vocês, para alguma dúvida,
alguma curiosidade, quero lembrar os nossos mentorados que na próximo sábado nós temos a mentoria semanal, né, do Multinível Academy, período da manhã e período da tarde. Então já separa aí na sua agenda que a gente vai bater forte no tema finanças. Ao longo da semana a gente revela aí o que a gente preparou para este final de semana, tá bom? Que mais? A gente se vê ainda para os mentorados, a gente se vê no sábado. Para aqueles que nos dão prazer aqui, não são nossos mentorados, mas estão aqui nos visitando, muito obrigado aí pela sua presença. E semana que vem, certamente, eu penso que certamente a gente não vai ter aula, então eu quero já te desejar aí um feliz Natal, um feliz Ano Novo, porque depois a gente só vai se ver na primeira semana de janeiro, né? Acho que é dia 4, mas as próximas 2 semanas a gente entra de recesso, depois de 28 semanas ininterruptas de aula ao vivo e gratuita aqui, né? Uma semana marketing digital, outra semana finanças, tá? Eu espero aí dia 4, voltando com aulas gratuitas. Olha, Eber, meu irmão. Ah, que legal, olha aí, que bacana. Seja bem-vindo, Eber. Alguns comentários aqui. Robson, gratidão pelo conteúdo. Até o momento da esposa viajar junto. Aí, ó, que legal. Até o momento da esposa viajar junto. Complica, mas se ela for experiente, ela leva pouca mala também. Foi muito bom o que ouvi. Pena que não peguei do começo. Pois é, que pena, né? Os mentorados, esse conteúdo já vai estar à disposição amanhã cedinho. Gratidão e ótimo fim de ano para você também. Dia 12/1, gente. 12/1, a gente abre uma nova turma para mentorados nossos, tá? Meu, do Pedro, aqui no Multinível Mentoring Academy, tá? Gente, Feliz Natal para vocês, Luiz e Pedro. Júlia, Feliz Natal para vocês também. Muito obrigado. Gente, eu fico por aqui. Obrigado aí pela presença de vocês. Compartilhem o conteúdo, convidem as pessoas a estar aqui. É sempre muito bom a gente poder estar junto semanalmente, tá? Fiquem com Deus, bom descanso, boa noite para todos, Feliz Natal, Feliz Ano Novo para aqueles que não estiverem conosco no sábado, tá bom? Até mais, bom descanso.